Salve galera! Nesse vídeo vamos apresentar os operadores relacionais, que daqui a pouquinho vão ser de grande importância para a gente colocar um pouco de inteligência nos nossos algoritmos, beleza? Então bora ver esses caras aqui. E afinal de contas, né, o que são esses operadores, né? Basicamente são operadores bem especiais que nos permitem fazer uma série de comparações diferentes, tá? E essas comparações retornam para a gente sempre um formato booleano, né? Um valor verdadeiro ou falso. Então a gente consegue criar expressões lógicas, né? E a partir dessas expressões a gente sempre vai obter um resultado verdadeiro ou falso. Tranquilo? E quem, afinal de contas, são esses carinhas, né? Quais estão disponíveis para a gente quando pensamos em operadores relacionais? Se você for dar uma olhadinha lá na matemática, né? A gente vai ter basicamente o operador de igualdade, menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a, e o operador de diferente, né? Então, o que a gente faz com esses operadores? Normalmente a gente compara uma variável A com uma variável B, utilizando um desses operadores, e o resultado para a gente sempre vai ser um booleano verdadeiro ou falso. Se A é igual a B, se A é menor do que B, se A é maior do que B, e por aí vai. O único ponto de atenção aqui são os operadores menor e igual a um determinado valor, ou o operador maior ou igual a um determinado valor, que são esses operadores aqui de baixo, né? São um menor igual, maior igual. Então, dado uma variável A menor ou igual à variável B, se ela for igual, retorna o verdadeiro. Se ela for menor, também me retorna o verdadeiro. Basta que uma dessas condições seja verdadeira e o meu resultado é verdadeiro. Então, eu meio que tenho duas situações que, para mim, serão válidas. Da mesma forma, o operador maior ou igual. A partir do momento que uma determinada variável é maior do que uma outra variável, ok, eu tenho um verdadeiro. Se ela for igual, para mim também está ok. Eu também vou ter um verdadeiro, beleza? Então, bora para o código ver esses carinhas. Tranquilo, Visual aberto, e eu já deixei um código aqui prontinho para a gente simplesmente passar por ele e não perder muito tempo. Tranquilo? Então vamos executar esse carinha aqui passo a passo, né? Ele já vai começar aqui carregando as nossas variáveis. Eu vou colocar para uma variável A um valor 5, para uma variável B um valor 3, e a gente vai seguir fazendo os cálculos, tranquilo? Então a primeira coisa que ele vai fazer aqui é uma comparação, se a variável A, que é 5, é igual à variável B. Sendo igual, ele me retorna o verdadeiro. Não sendo igual, ele vai me retornar um falso, né? E nesse caso aqui é um falso. Da mesma forma, ele vai fazer isso comparando se uma variável A, que no caso é um valor 5, é maior que uma variável B, que no caso é um valor 3. E na sequência ele vai colocar para a gente que é verdadeiro, o 5 é maior do que o 3. E ele vai seguir fazendo essas validações aqui em todas as outras situações que nós temos aqui para baixo, tranquilo? Os pontos de atenção, que são justamente os dois testes feitos simultaneamente, né, se a variável é maior ou igual e menor ou igual, a comparação é simples e direta. Para esse primeiro caso aqui, com valor 5 e um valor 3, ele vai retornar para a gente um verdadeiro, beleza? Porque o 5 é maior do que o 3. Na situação de menor ou igual, ele retorna um falso, porque o 5 é maior do que o 3. Tranquilo? E na sequência ele simplesmente vai validar para a gente se o 5 é diferente do 3. E ele vai retornar para a gente um verdadeiro, porque é lógico, o 5 é diferente do que o 3. Então é algo bem simples, bem direto, não tem muito mistério, beleza? Se a gente simplesmente fechar aqui, né, a execução do nosso algoritmo, e colocar aqui que o valor da variável b também é 5, no momento da execução, o que vai acontecer? Ele vai checar que a variável a e a variável b são iguais, retornando verdadeiro, e nos nossos pontos de atenção, né, que é o maior ou igual, menor ou igual, bastou ser igual, né, a variável a é 5 e a variável b também é 5, bastou ser igual para ele poder passar. Então nós temos essas duas situações aqui de igualdade, o nosso valor lógico é verdadeiro. Tranquilo? E onde a gente ganha poder, né, utilizando esses caras nos nossos algoritmos aqui. Eu deixei um código aqui já prontinho para a gente poder dar uma olhada em quais as situações que a gente pode utilizar esses caras. Então, beleza, vamos abrir aqui o nosso próximo algoritmo. Já deixei ele prontinho. A gente simplesmente vai executar aqui, né, para pegar já os resultados
mais rapidamente. O que esse algoritmo faz aqui, né? A gente passa 3 arestas, né? E ele vai validar se essas 3 arestas são capazes de formar um triângulo, beleza? Então vamos colocar aqui 3 arestas iguais, beleza? Ele passa que forma um triângulo, né? Afinal de contas, 3 arestas iguais são capazes de formar um triângulo equilátero. A gente executa ele aqui de novo, né? Com outros valores, por exemplo, um 3, um 4, um 5. A gente sabe que isso aqui forma um triângulo retângulo, né? E ele já retorna para a gente um verdadeiro. E na sequência a gente faz um último teste aqui, que é, por exemplo, passar um lado 3, um lado 4 e o outro lado, sei lá, um trem bem doido, 91, por exemplo. E ele já retorna para a gente um falso, né? Então, ele já consegue validar que esses 3 lados aqui não são capazes de formar um triângulo válido. Beleza, o que esse algoritmo faz, afinal de contas, né? Basicamente, ele captura informações do usuário, que são comprimentos de segmento de reta, e a gente começa a acumular alguns resultados de operações dentro de algumas variáveis. Então, as variáveis soma 1, 2 e 3, elas guardam o seguinte resultado, né? A soma de dois lados. Então, eu somo dois lados, fica um de fora, depois eu pego um desses lados, somo com o que ficou de fora, um do que havia sido somado antes fica de fora dessa vez, e por último eu pego o lado 1 e o 3, por exemplo, e somo deixando o lado 2 de lado, beleza? Ele fica fora da jogada. Na sequência, né, para cada par de lados que eu somei nessa primeira etapa, né, eu acumulo os resultados comparando se a soma do par, né, que eu havia somado no passo anterior, ela é maior do que o segmento que sobrou quando eu somei aqueles dois primeiros lados. E eu faço isso para cada combinação de par, tranquilo? Na sequência, o que é feito aqui? Eu comparo se o meu resultado 1, que ele já validou, né? Se dois lados, a soma de dois lados é maior do que o lado que sobrou, ele já valida e guarda esse cara dentro do resultado 1. Então, o que eu estou fazendo aqui de teste é testando se o resultado 1 é verdadeiro, né? Se a soma de dois lados é maior do que o lado que sobrou. Depois eu passo para o segundo par, né? O segundo par de lados que foram somados e comparados se eram maiores do que o lado que sobrou. Só que eu faço isso acumulando o resultado anterior, né? O resultado da minha etapa anterior. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o meu primeiro resultado for verdadeiro, eu comparo se ele é igual ao resultado 2 e esta comparação aqui, ela também tem que ser verdadeira. E eu acumulo isso dentro da variável triângulo. No passo seguinte, eu faço a mesma coisa. Eu vejo se o resultado do passo anterior é igual ao resultado da última etapa, né? Os dois últimos lados que eu somei são maiores do que o lado que sobrou. Isto aqui sendo verdadeiro, né? Também passa, né? Então eu vou sempre acumulando nessas comparações aqui, né? Na primeira é lógico que não tem jeito, eu jogo dentro da variável triângulo e nos outros passos eu vou acumulando o resultado anterior com a comparação do resultado seguinte e ambos têm que ser verdadeiros, beleza? E ele vai simplesmente imprimir aqui no final do processo se aquele conjunto de arestas, né, é capaz de formar um triângulo válido. Mas beleza, né? Vamos debugar esse cara agora que a gente fez a execução meio que no piloto automático. E a gente passando aqui em modo debug vai ficar um pouco mais fácil, né? É lógico que eu vou parar aqui com um breakpoint e a gente simplesmente captura as informações de uma forma mais dinâmica. Então pega um primeiro lado, vamos testar aqui novamente com um triângulo retângulo, um segundo lado 4, um terceiro lado 5, beleza? Vou arredar esse carinha aqui para trás para ficar mais fácil da gente visualizar aqui, né, as nossas variáveis. O que ele vai fazer aqui? Vai somar dois lados e acumular na soma 1. Beleza. Depois vai pegar outro par e acumular na soma 2. E depois somar, né, o primeiro com o último, né, e acumular dentro do resultado soma 3, beleza? Na sequência, ele vai comparando se aquelas somas é maior do que aquele lado que ficou de fora, né, no momento que a gente fez o cálculo. E repare que ele já vai colocando aqui um valor verdadeiro em todos eles, tranquilo? E na sequência a gente simplesmente compara, né, se cada etapa aqui, né, de validações de somas de lados serem maior do que o lado que sobrou, a gente vai fazendo aqui uma comparação se cada uma daquelas etapas também retorna para a gente um verdadeiro. Então, eu acumulo dentro da variável triângulo a primeira validação, né, se o resultado do primeiro par estava ok,
e ele já colocou aqui que sim. Depois eu testo, né, se o segundo resultado também é verdadeiro, mas eu comparo ele com o primeiro, né, e esses dois aqui tem que ser verdadeiro no final das contas. Ele ainda continuou com verdadeiro do lado de cá. Né? E por último, né, eu valido o resultado 3, né, que são, na verdade, a soma do par final, né, que é o lado 1 com o lado 3, sendo maior do que o segmento que havia sobrado. Ele também marca aqui para a gente que é verdadeiro. E no final ele simplesmente imprime para a gente e beleza. Isso daí é capaz de nos retornar um triângulo válido, tranquilo? Então, assim, é esse tipo de poder que essas correlações, né, esses operadores relacionais, são capazes de nos dar. É lógico que mais na frente a gente vai aprender ali alguns outros blocos de comando, né, e misturando com algumas outras estruturas, a gente acaba ganhando ainda mais poder, né, mas isso aí fica para daqui a pouco. Então é isso aí, galera. Valeu demais. Já é inscrito aí no canal, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, avalie aí se vale a pena ou não seguir com a gente, se inscrever, ativar o sininho de notificações e a gente segue junto aprendendo lógica de programação. Um abraço e até o próximo vídeo.